Tem muita gente começando agora a acompanhar tênis e eu sei que muita coisa pode parecer confusa. O ranking mundial é uma delas. Ao contrário de outros esportes, onde se avalia o desempenho de atletas ou de equipes por seus títulos, no tênis isso não é verdade. Um tenista pode, por exemplo, não levantar nenhuma taça durante todo o ano e mesmo assim ser considerado o melhor do mundo, ou, para ser mais preciso, o número 1 do ranking mundial. E por isso a gente decidiu fazer esse vídeo explicando detalhadamente como funciona o sistema de ranking no tênis, como os tenistas ganham pontos, o que significa defender esses pontos e tudo mais que você precisa saber sobre o assunto. Então vamos começar do começo. O ranqueamento no tênis é determinado pela soma de pontos que um jogador acumula em torneios durante as últimas 52 semanas, aproximadamente um ano. Esses pontos refletem o desempenho em competições oficiais, e a soma do total de pontos obtidos em todos esses torneios define a posição do jogador no ranking mundial. Quanto mais longe o jogador avança no torneio, mais pontos ele ganha e mais ele tende a subir. Além de classificar os tenistas, os rankings são utilizados para determinar os cabeças de chave nos torneios. Se o atleta garante acesso direto à chave principal das competições ou se vai precisar disputar o quali, e até definir quem classifica para os torneios de fim de temporada, como o ATP e WTA Finals, por exemplo. A propósito, a ATP, Association of Tennis Professionals, é quem organiza o circuito e o ranking do tênis masculino, enquanto a WTA, Women's Tennis Association, é responsável pelo tênis feminino e quem publica o que a gente chama de ranking da WTA. Apesar das organizações e do funcionamento dos dois rankings, dos homens e das mulheres, serem muito semelhantes, existem algumas pequenas diferenças entre o ranking da ATP e da WTA que a gente vai tratar aqui no vídeo, inclusive. Os pontos são obtidos em todas as categorias de campeonatos profissionais de tênis, desde os torneios de entrada, como o ITF, até os Masters 1000 e WTA 1000 e Grand Slams. Cada vitória em um torneio desse te garante uma determinada quantidade pré-definida de pontos a depender da rodada que o tenista chega no torneio. Um Grand Slam, como o Roland Garros, por exemplo, faz a seguinte distribuição de pontos para os participantes. Na primeira rodada, 10 pontos. Na segunda rodada, 50 pontos. Na terceira rodada, 100 pontos. Se chegar às oitavas de final, o tenista garante 200 pontos. Se for até as quartas, leva 400 pontos. Se chegar até a semi, 800. Se perder a final, 1.300. E se for o grande campeão do Grand Slam, o tenista leva 2.000 pontos para casa. Para as mulheres, a WTA distribui uma pontuação levemente diferente, apesar da lógica ser a mesma. Outra diferença entre o ranking da ATP e da WTA é a quantidade de torneios que cada um computa. No ranking masculino, a pontuação total de um atleta é a soma dos 19 melhores resultados dos tenistas, enquanto a WTA considera somente as 18 melhores pontuações das mulheres nas últimas 52 semanas. Isso significa que, caso o tenista pontue em mais do que essa quantidade de torneios no ano, somente 19 ou 18 serão considerados, e os outros pontos são descartados. Com exceção dos Grand Slam e dos Masters 1000 que duram 2 semanas, todas as segundas-feiras os rankings são atualizados, somando os pontos obtidos na semana passada e descartando a pontuação da 52ª semana atrás. E é isso que a gente chama de defender os pontos. Se os pontos de um jogador expiram após um ano, quando chegar no mesmo período do outro ano, o tenista deve ganhar essa mesma quantidade de pontos ou mais, sob pena de perder pontos e posições no ranking. E não precisa ser no mesmo torneio. Vamos pegar o exemplo do João Fonseca nessa semana. No ano passado, durante a semana do Masters 1000 de Miami, ele estava jogando o Challenger 75 de Assunção, no Paraguai. Foi vice-campeão e ganhou 44 pontos. Já nesse ano, em 2025, ele se classificou e jogou em Miami. Por ter chegado na terceira rodada do Masters 1000, o João levou 50 pontos para casa. Mas o saldo, na verdade, foi de apenas 6 pontos, porque ele defendia os 44 do ano passado, que expiraram. E por isso, se a gente olhar no ranking oficial da ATP, tá lá, mais 6 pontos em verdinho. É como se ele tivesse começado a semana com menos 44 pontos. Aconteceu o mesmo no Rio Open, mas dessa vez o brasileiro não conseguiu defender esses pontos. Ele fez quartas de final no ano passado e lhe deu 100 pontos. Esse ano o João perdeu na estreia, vocês lembram? E se a gente pegar o ranking daquela semana, tá lá, menos 100 pontos. Vou deixar aqui no comentário fixado um site onde é possível a gente saber quantos pontos cada jogador defende em cada mês. Usando o João mais uma vez de exemplo, dá pra saber que ele defende 64 agora em abril, 30 pontos em maio, 16 em junho e assim por diante. Vale lembrar que existem rankings separados para competições de duplas, tanto da WTA como da ATP, e tudo funciona mais ou menos da mesma forma.
com a diferença óbvia que ambos os duplistas ganham e perdem a mesma quantidade de pontos. E apesar de existirem alguns torneios de duplas mistas, onde homens jogam junto com mulheres, como nos Grandes Slams e Olimpíadas, por exemplo, não existe um ranking oficial para essa categoria. Outro dado: apesar da importância que muitos atletas dão para as Olimpíadas, ela também não distribui pontos para os rankings. E é por isso que todo ano de Jogos Olímpicos existe um grande debate sobre isso. Quem vai jogar as Olimpíadas e quem vai ignorar esse torneio para jogar campeonatos que valem pontos. E você também já pode ter ouvido falar em outros dois rankings, a Race to Turin e a Race to Riyadh. Esses rankings levam os nomes das cidades onde acontecem dois importantes campeonatos no fim do ano, os Finals, torneios em que se reúnem os 8 melhores ranqueados da ATP e da WTA. O ranking da Race, ao contrário do ranking oficial, que soma os pontos das últimas 52 semanas, somente é contabilizado os pontos obtidos desde o início da temporada. Ou seja, os tenistas começam um ano com 0 pontos e vão acumulando até chegar no Finals, onde obviamente ele vai se igualar com o ranking oficial. A Race é interessante para a gente poder analisar como está o desempenho do atleta naquele ano, ignorando os resultados do ano passado. Existe também a Race to Jeddah, que é o ranking do ano para o Next Gen, uma espécie de ATP Finals, só que com os 8 melhores tenistas com menos de 21 anos. A propósito, é o torneio que o João Fonseca foi campeão ano passado. E por último, mas não menos importante, vamos falar do Live Ranking, aquele ranking que quem é viciado em tênis mais acompanha. Ao contrário do ranking oficial, que só é atualizado na segunda-feira, no Live Ranking, ou ranking ao vivo, os pontos já são inseridos após o término de cada partida. Ou seja, você consegue ir acompanhando quanto determinado atleta está subindo a cada vitória ou passagem de fase. Dá para saber em qual rodada de qual torneio o tenista está, para quantos pontos ele vai se vencer a próxima partida e até qual sua pontuação final se ele for campeão do torneio. E eu acho que agora você já sabe grande parte de como funcionam os rankings no tênis profissional. Se ficou alguma dúvida ou se tem algo que eu não tratei no vídeo, mas você tem curiosidade para saber, por favor, deixa nos comentários que vai ser um prazer responder. Vou deixar fixado aqui também embaixo os links para os principais rankings que eu citei. Você pode clicar e ir fuçando neles. Eu juro que eu me divirto e aprendo muito fazendo isso. Uma dica legal é que nesse site do Live Ranking você consegue filtrar todos os tenistas pelo país e assim fica mais fácil de ver, por exemplo, a listagem de todos os tenistas brasileiros. Outra coisa legal é que você consegue ver também aqui quantos pontos vão cair nas próximas 5 semanas de cada tenista. Além de juntar também os rankings de duplas, as corridas e outras coisas mais. E se você gostou do vídeo, ajude o Infotênis a crescer. Considere dar um joinha e se inscrever no canal. Agora tem a opção também do Valeu Demais, que ajuda muito. Até mais!